Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Elas em Ação. É uma alegria ter você com a gente em mais uma edição preparada com muito carinho, informação e reflexão. Aqui você encontra um espaço seguro para ouvir, aprender, se emocionar e se fortalecer. Fique à vontade, participe, envie suas perguntas e sinta-se acolhida neste programa. Olá, tudo bem? Eu sou Bruna Santos, uma das autoras do livro O Poder da Sua História. E vou contar aqui um pouquinho para vocês como que foi essa trajetória e o que esse livro me trouxe de benefícios. Porque sim, gente, a gente acabou de lançar um livro, mas a história, o enredo por trás é muito maior do que você imagina, né? Eu recebi o convite para fazer parte dessa obra, que é uma obra-prima. E no começo eu hesitei, porque eu pensei, né? Assim, eu sei que eu tenho um passado, eu sei que eu tenho uma história, mas em que será que eu posso ajudar contando a minha história, né? E tinha negado, mas depois eu falei assim, eu acho que tudo bem. É ouvindo que se aprende, eu sou aquelas que escuto muito. Então eu falei, por que não poder escrever um pouquinho da minha história? Que às vezes a gente tem vergonha, a gente não quer revelar algumas coisas, a gente guarda tão bem guardado certos fatos da nossa vida que a gente tem medo até de tirar lá do fundinho do coração, né, do fundinho da gaveta e contar para alguém. Mas tomei coragem, aceitei e começou aí essa trajetória. Primeiro que para eu poder escrever, eu tive que fazer uma varredura e falar o que de fato eu quero, né, expor, o que de fato me fez, né, de bom na vida, as minhas experiências, que pode ajudar os outros e tentar resumir tudo isso, né, gente, porque é um capítulo e assim, uma vida inteira, mais de 30 anos, não tem como, né, contar tudo, né, então esse momento de você reviver a história, buscar identificar na verdade os fatos que fizeram, que marcaram que marcaram, né, no caso a minha história, mas quando a gente passa por esse processo é muito gratificante. Eu pude aqui, né, aprender a me admirar. Isso é um ponto que foi um dos aprendizados e um dos benefícios que eu falo, caramba, eu admiro tantas mulheres poderosas, sabe? Que eu falo, nossa, essa aí é um exemplo. Só que eu nunca fiz isso comigo, né? E aí você fala, por que não? Né? Eu tenho uma história, eu tenho um passado e eu superei muitas coisas. Eu vivenciei coisas que ninguém imaginava. Teve fatos na minha vida que não coube aqui, mas né, a gente para analisar e fazer essa reflexão. E eu olhei e falei, nossa, Bruna, e isso não é só por vaidade, né? Mas acaba me empoderando, acaba vendo que assim, a minha trajetória, ela eu fiz por merecer onde estou agora. A minha trajetória, ela pode ser sim exemplo para outras, que às vezes eu conto um pouquinho aqui da minha depressão, que no momento que você tá no auge da sua vida, né, vem a depressão e que vai te levando para baixo. Então tem um pouquinho e mostrar para as outras pessoas que você também pode, né, se amar, você também pode se admirar, você também pode escrever a sua história, você também pode fazer esse momento de reviver o passado para você conseguir superar, olhar, ter um outro olhar, né? Eu vejo hoje e falo, caramba, eu fui uma criança com 12 anos cuidando de uma mãe que estava doente em cima da cama, porque tinha acabado, né, de dar luz a um irmão, mas ali, né, aquela leveza de criança, eu vivenciei e tratei aquilo como algo normal. Hoje eu falo, eu olho para minha filha e falo, meu, não, como que
eu consegui superar. E isso faz com que eu também tenha, né, atitudes atuais que eu falo, por que não levar essa leveza de criança adiante? Por que tudo tem que ser tão pesado, tudo tem que ser tão, né, doloroso? Então, faça parte você também da sua história, tá? Seja a sua protagonista, porque eu aprendi isso, né? Esse livro me trouxe esse momento de reflexão, de aprendizado sobre mim mesma, né? De ver que eu posso me admirar sem ser egoísta, eu posso admirar outras mulheres, e a gente tem muito essa questão de comparação, mas nesse livro você vê que tem tantas histórias que eu falo, gente, não é comparação, mas é aprender um pouco cada uma, sabe? A superação, a resiliência, a transformação, eu achei maravilhoso. Então, foi uma trajetória incrível na minha vida.
Prepare seu cafezinho, porque vem aí o Café com Cláudia. A doutora Cláudia Neves preparou para este programa uma fala muito importante. Ela traz uma pergunta que muita gente quer saber. Traição pode virar dano moral? Quando a humilhação ultrapassa os limites, será que a justiça pode agir? Um tema atual, delicado e necessário, que promete gerar reflexões importantes. Roda aí! Boa tarde, pessoal. Há um tempo atrás eu recebi uma mensagem de uma seguidora nas redes sociais que acabou virando tema deste café. Aliás, eu já até escrevi sobre ele em um artigo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muita discussão e opiniões divididas. Você acha que quem trai deve indenizar o parceiro traído? Imagina a situação péssima, mas infelizmente muito comum. Você descobre uma traição, sente um abalo emocional daqueles e se vê completamente humilhada, rola aquele climão no bairro, no grupo da família e, claro, você foi a última a saber. E a primeira reação qual foi? Ele vai me pagar por isso. Acertei? Pois é, não se culpe, é humano sentir raiva nessa hora. Mas será que juridicamente a traição pode ser punida com indenização? Pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. Os tribunais, em sua maioria, não concordam que a simples traição seja motivo suficiente para indenização por dano moral. A chave está no nível de exposição e no sofrimento provocado, principalmente na vergonha sofrida. Sim, a fidelidade é um dever no casamento e na união estável. Isso está no Código Civil. Mas não existe uma regra clara dizendo que quem trai tem de pagar indenização, pelo menos não automaticamente, e precisa de provas para isso. Antigamente, provar a traição era meio caminho andado para que o culpado, pelo fim do casamento, saísse prejudicado numa partilha ou até na guarda dos filhos. Mulheres ficavam sem direito à pensão alimentícia. Mas, desde a emenda constitucional 66 de 2010, a ideia de culpa deixou de ser relevante no divórcio. Hoje basta que um dos dois queira se divorciar para que o processo ocorra. Afinal, para casar precisa de dois. Para continuar casado, também. E se um já não quer mais, não tem como o outro ser obrigado a seguir. O fim de uma relação por si só já abala emocionalmente qualquer pessoa. Mas quando essa separação envolve infidelidade e pior, exposição pública, comentários maldosos, fofocas e vergonha, o estrago é muito maior. É aí que entra a discussão. A traição gerou sofrimento emocional grave e expôs a pessoa ao ridículo? Eu sei que dá raiva numa situação dessas, mas nem sempre causa esse dano que pode ser punido através de uma indenização. Mas se a resposta for sim, os tribunais costumam conceder direito à indenização, principalmente pela exposição e pela vergonha. Mas atenção, apenas suspeitar de que foi traída não garante nada. Ele precisa realmente ter acontecido. Também é preciso ter provas da traição e que a situação tenha gerado exposição vexatória, aquela que dá vergonha, tenha caído no conhecimento do público, no boca a boca do povo, como dizem. Há decisões reconhecendo a indenização mesmo quando a traição aconteceu no ambiente virtual. Se ficou escancarada a ponto de constranger a pessoa traída, publicada em perfis ou enviada nos grupos de aplicativos de mensagens, por exemplo, aí sim. Desde 2005, adultério não é mais crime, mas continua sendo violação do dever conjugal. E hoje, com o celular na mão e um deslize para o lado, muitos casamentos escorregam. As redes sociais e os aplicativos de mensagens e os famosos aplicativos de encontro acabaram se tornando facilitadores da infidelidade moderna.
Prints de conversas comprometedoras, trocas de fotos íntimas, os famosos nudes e até declarações públicas em perfis online podem ser usados como prova em casos judiciais. Esse assunto ainda merece muita reflexão. Ele mexe com o emocional, com os valores e também com questões de direito. Mas e você? Você acha que quem trai deve pagar alguma indenização? Ou só quando há exposição pública, humilhação e vergonha e coisas vexatórias? Me manda uma mensagem no Instagram, que eu gostaria muito de saber sua opinião. E se esse tema te tocou, te trouxe alguma reflexão, me avisa também, me conta, porque isso vai me ajudar a trazer conteúdos que realmente fazem diferença na vida de vocês. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! Na Acessibilidade em Foco de hoje, vamos responder perguntas enviadas pelas mães, trazendo esclarecimento, acolhimento e informação para quem vive a realidade da inclusão no dia a dia. Um momento para aprender, ouvir e compartilhar. Vamos conferir? Olá, boa tarde! Estamos começando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. Hoje nós estamos com um cenário um pouco diferenciado, porque nós estamos de férias, mas paramos um pouquinho aqui para gravar para vocês. Hoje eu trago para vocês aqui algumas perguntas de mães lá no grupo de Mães Atípicas, no grupo do WhatsApp. E eu tenho uma pergunta aqui muito interessante, que é da Clarice, de Pernambuco, Recife. Obrigada, Clarice, pela sua pergunta. E ela diz o seguinte: minha filha, com 7 anos, tem síndrome de Down. Todas as férias fico apreensiva com a suspensão das aulas e as terapias, pois tenho medo dela regredir. Devo continuar estimulando durante as férias? Essa pergunta é muito interessante e também foi uma dúvida que eu tive. Não é uma pergunta tecnicamente jurídica, mas eu vou responder aqui para vocês com um olhar de mãe e também de especialista em síndrome de Down. Eu tive essa dúvida lá atrás, quando iniciei as terapias da Maria Luísa, e realmente todas as vezes que iniciavam as férias, suspensão de aulas, recesso, a gente fica pensando, será que a criança vai regredir? E não é bem assim. Todos nós precisamos de um descanso, né? Por isso que temos férias. Com a criança não é diferente. A criança também precisa ter esse tempo das terapias. Então, há outros modos de você estimular durante as férias, Clarice. Então, veja aí com a equipe multidisciplinar como é que você pode desenvolver a sua criança durante essas férias, com brincadeiras, com jogos. Existem outros tipos de estimulação que no lúdico a criança ela se permite desenvolver tanto quanto nas terapias e de forma que ela não compreenda que está ali realmente fazendo uma terapia. Agora, lógico, tem aqueles casos que a gente sabe que tem algumas condições de saúde específicas que não permite essa suspensão, essa interrupção. Então, aí você tem que conversar com a equipe multidisciplinar, quem cuida da criança, que faz o atendimento da criança, que apoia aquela criança durante um ano, para que haja essa possibilidade, verificar, né, se há ou não essa possibilidade de suspensão durante as férias. Tudo é com equilíbrio, então o equilíbrio é tudo. A Fernanda, lá de Minas Gerais, Rio Pomba, ela diz o seguinte: temos uma bebê com T21 e tive a orientação que devo frequentar com ela só piscina tratada com sal. Mas na casa dos meus pais tem piscina com cloro. É uma judiação ver os primos brincando na piscina. E agora nas férias então. A Malu frequenta a piscina com cloro. A Malu é minha filha com síndrome de Down. E ela me fez essa pergunta também lá no grupo das mães. Veja bem, Fernanda, obrigada pela sua pergunta, acima de tudo. Algumas crianças com síndrome de Down têm algumas comorbidades associadas. Uma das comorbidades é o hipotiroidismo, o hipo ou hipertiroidismo. Então, a depender aí do funcionamento tiroidano, a gente precisa, sim, fazer algumas restrições, inclusive de cloro. Mas isso você vai acompanhar e você vai perguntar a endócrino, né,
que cuida da criança, que acompanha a criança, a pediatra que cuida da criança. Eu não sei que tipo de orientação você teve, se essa orientação foi de uma outra mãe, foi de algum grupo, ou foi de especialistas, ou de algum médico que acompanha essa criança. Se essa orientação foi acompanhamento médico, né? Vendo aí o caso específico da sua filha, é bom você restringir. Mas se essa orientação veio de um grupo de mães, ou veio de outra mãe, ou de algum profissional que não acompanha essa sua criança, é bom verificar, porque restringir, inclusive nas férias, não é bom. Tudo, eu falei aqui na pergunta anterior, tudo é o equilíbrio. Então, uma vez ou outra ali na casa dos avós, durante as férias, não há problema. E depois você pode pegar a criança e dar logo um banho, lavar o nariz, não vai comprometer tanto, a não ser que ela tenha quadros de restrições, como o hipotiroidismo, com uma alergia ao cloro muito severa. Então, tem que sinalizar caso ao caso. E tudo cabe equilíbrio. Então é isso, eu fico por aqui hoje. Eu agradeço a audiência de vocês e espero vocês a semana que vem. Até lá. O ponto de encontro de hoje, recebo o comunicador Luciano em uma conversa leve, inspiradora e cheia de troca. Um espaço para diálogos que forma, emociona e aproxima. Roda aí! No ponto de encontro de hoje, o tema é a importância da comunicação. O meu convidado de hoje é o querido amigo Luciano Fiorani, jornalista e comunicador. Ele inspira seu público com sua trajetória e nos traz reflexões práticas sobre como comunicação impacta na relação pessoal e profissional e social. Vamos conferir? Luciano, seja muito bem-vindo aqui no Elas em Ação, no ponto de encontro. Luciano, você tem uma presença marcante como comunicador, mas antes de tudo, quem é o Luciano por trás dos bastidores? Conta um pouquinho dessa sua trajetória de vida pra gente, de onde você veio, suas raízes e o que te trouxe até aqui. Olá, Alice. Olá, pessoal do Elas em Ação. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por essa oportunidade de dividir um pouquinho da minha vida e da minha carreira com esse público maravilhoso do Elas em Ação. Eu sou um cara muito simples, vim de uma família de classe média, Alice, e isso me oportunizou algumas coisas muito bacanas, né? Aos 7 anos de idade, meu pai me deu de presente um microfone sem fio, e ele tinha acabado de tirar a antena que ficava no teto da casa, aquelas antenas de antigamente, né, que a gente girava para um lado, pegava um canal, girava para o outro canal não pegava. Meu pai jogou uma antena dessas fora, eu juntei no microfone e vi que conseguia uma amplitude muito grande. E aí aos 7 anos eu tinha uma rádio no meu condomínio, e isso foi de verdade um despertar a minha verdadeira paixão. Aos 15 anos eu trabalhava numa rádio de poste aqui no Rio de Janeiro. Nos pontos de ônibus tem rádios, né, caixas de som que fazem rádio de poste. Eu fui locutor. E aos 15 anos também eu já estava terminando meu ensino médio, na época o meu 2º grau, e uma professora minha de literatura falou: olha, você tem uma grande veia para comunicação, acho que você deve pensar nisso. Eu fiz o vestibular para comunicação, passei para jornalismo, e aos 19 anos, um grande marco da minha vida, eu estava me formando em jornalismo, eu já estava sendo pai e também já estava estreando profissionalmente no jornalismo. Comecei assim, e a comunicação se tornou uma grande paixão. Daí eu fiz pós-graduações, mestrados, doutorados, e foi uma vida voltada para comunicar. Comunicação é poder, comunicação é muito importante para a nossa vida, principalmente nesse tempo de redes sociais, onde todos nós somos comunicadores. Na sua opinião, o que faz da comunicação um fator essencial para melhorar a convivência,
seja dentro de casa, entre amigos ou no ambiente de trabalho? Que bela pergunta, Alice. Deixa eu dizer algo importante para você. Quem comunica tem um objetivo: convencer. Quem comunica quer convencer o outro de que aquilo que você está falando é importante, relevante ou pode fazer alguma diferença na vida daquele para quem você está emitindo a comunicação. E isso serve para todas as áreas. Pode ser num grande auditório, para um palestrante, pode ser num pequeno grupo, numa reunião familiar, por exemplo, ou pode ser ao pé do ouvido de quem se ama. O objetivo final de quem deseja se comunicar é convencer. Então, comunicação é retórica. Eu li outro dia nas redes sociais alguém colocando o seguinte: eu não sou responsável pelo que ele entende, eu sou responsável pelo que eu falo. Ledo engano. Quando a gente se comunica, a gente é responsável pelo que o outro entende também. Porque se o outro não entender bem aquilo que eu estou falando, isso gera o que em comunicação a gente chama de ruído. E aí você tem um problema. Você vai ter que desconstruir aquilo que você falou, que você construiu, e formar de novo. Porque senão, aquela pessoa vai sair dali não entendendo o que você falou, você não vai conseguir convencê-la daquilo que você quer, enfim, você não efetivou a comunicação. Então, quando a gente pensa assim, conquistei aquela mulher que hoje está comigo, ou conquistei aquele cara que hoje é meu marido, é meu namorado, certamente, porque na sua comunicação você convenceu a ele de que você era a melhor opção. Então, em tudo na vida, em vendas, nos relacionamentos, naquilo que a gente menos imagina, quando alguém comunica, alguém quer convencer. Então, o objetivo principal da comunicação é o convencimento. É convencer o outro. Então, cuidado que eu tenho que ter na comunicação, o que faz da comunicação essencial, é eu dominar o fato de que ela é uma retórica do convencimento. Se eu fizer isso, eu atinjo o outro. O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que estamos chegando ao fim de mais um programa. Mas nós temos um encontro já marcado na próxima sexta-feira, às 14 horas, aqui na Com Brasil TV. Agradecemos a sua audiência, o carinho e a companhia de sempre. Que você saia daqui se sentindo acolhida, mais fortalecida e inspirada para enfrentar os desafios do seu dia a dia. Que as informações que você recebeu aqui não fiquem só com você. Compartilhe também com quem está precisando. Te espero na próxima sexta-feira. Tchau, tchau.